Alemão, os jogadores deixaram o gramado falando muito da parte física, que o time sentiu, viagem, né? Foram 2 jogos fora de casa. A questão física, na sua visão, influenciou tanto no rendimento do time, mesmo fazendo um gol aí com 1 minuto e meio, sobretudo no segundo tempo, Alemão? Sem dúvida, Lúcio. Não é fácil você fazer um jogo lá contra o Botafogo, né? Ter que sustentar um jogo de 71 minutos com um jogador a menos, uma pressão, um calor. No aquecimento, no treino de ontem, eu já percebi o desgaste deles, que era enorme, né? A gente até tinha um planejamento de mudar a equipe, de botar mais jogadores descansados para exatamente para que isso não acontecesse, né? Para que a gente tivesse um rendimento um pouco melhor. Mas a gente, numa conversa com todo mundo, todos os jogadores se dispuseram a jogar, né? Todos queriam jogar. Era um confronto importantíssimo, que é contra o Foz. Um rival aí que se ganha de nós, eles entravam na briga, né? Até para classificação, que eles iam para 6 pontos e para não cair. Então nós optamos em colocar todos os jogadores possíveis dentro do jogo. Tivemos inúmeras chances no primeiro tempo para matar o jogo. Os caras não deram um chute no nosso gol. No segundo tempo também eles não deram, né? O que teve muito foi erro de passe. E o erro de passe ele é muito de acordo com a tua capacidade física. Se você está mal fisicamente, você não acerta passe, como se você estiver bem. E esse mal fisicamente, eu não estou falando aqui mal de condicionamento físico, estou falando de um cansaço natural que eles tiveram, que é desumano até, né? Os caras fazerem uma viagem dessa, um jogo desse, só quem está lá dentro do campo sente o que é isso. Então foi um belo resultado, foi um espetacular resultado para nós. Nós não precisamos ganhar o jogo de 5-0, nós precisamos fazer 3 pontos, né? E isso que nós fizemos hoje. Os jogadores estão todos de parabéns, todos motivados, todos empenhados, né? E a gente segue muito firme no campeonato. Demos um grande passo aí para o primeiro objetivo, sim, que é se manter na primeira divisão do Campeonato Paranaense, mas também demos um grande passo, sim, para a gente, quem sabe, buscar a classificação. Alemão, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as substituições. O Luquinha estava bem, daí o Matheus Bianchi entrou no lugar dele, e o Marcelinho, na minha opinião, não estava o Elber, de repente estava... E foi isso a sensação na arquibancada também da torcida. Eu queria que você falasse um pouquinho... São os jogadores que estavam no vestiário aqui destruído. Marcelinho e Anderson Leite, os dois estavam cansados, extremamente cansados. E eu não optei em tirá-los já no intervalo, porque eles iam dar uma respirada, iam tomar uma água e iam voltar, né? O Lucas é um menino que está sem ritmo de jogo. Por mais que você entre no jogo 10, 15, 20, meia hora, é uma coisa, você começar um jogo é outra. Uma atenção para o Lucas de estrear como titular da equipe, né? Isso daí tudo pesa muito. Para você ter uma ideia, na hora que ele foi fazer hoje lá a nossa medida, o batimento cardíaco dele estava alto, antes, lá no CT. A ansiedade dele é muito grande, e isso pesa. E ele realmente estava tendo dificuldade. Então, estava tentando dar a bola nele, ele não estava conseguindo pegar a bola, ele não estava conseguindo segurar a bola. Chegou o limite dele, eu estou vendo, eu estou do lado do campo, eu conheço todos os jogadores, eu sei até onde eles podem ir, até onde eles não podem ir. O Matheus Bianchi entrou fazendo aquilo que era para ter feito, errou uns passes, perdeu umas bolas bobas, mas fez o que tinha que ter sido feito. O Luiz fez a mesma coisa. A equipe cresceu de produção com a entrada dele, sem dúvida. Os que erraram o passe foi numa saída de bola, né, numa bola de definição, mas foi um grande jogo. Eu acho que as mudanças foram as que tinham que ter sido feitas, e depois o Rômulo, né, no lugar do Anderson Leite, que o Anderson Leite também estava muito cansado, deu cãibra nele. O time está de parabéns por tudo que foi feito. Mexi onde tinha que mexer, fiz o que tinha que ser feito, e a vitória veio do jeito que a gente esperava. Alemão, até em cima do que você falou, a questão dos jogadores, do desgaste, e você já tem um jogo na quarta-feira, eu acho que é uma viagem curta, mas você também planeja já conversar com o seu departamento médico para saber as reais situações de colocar um time para jogar contra a equipe do Maringá. Isso te preocupa bastante? Juliano, a gente não precisa nem olhar para conversar muito com o departamento médico, é só você ver os jogadores, né? Então, eu vou falar para você, Anderson Oliveira está destruído, coitado, né? Então ele fez todos os jogos inteiros depois que ele entrou. Ele não foi substituído nenhuma vez. O Elber, a mesma coisa. O Elber ainda saiu uns jogos ou outro, mas não saiu. Você tem o Silvio desgastado, você tem o Germano extremamente desgastado. Então, se a gente não tomar cuidado, nós vamos estourar nossos jogadores, e nós não queremos. Então, nesse momento desse jogo foi um pensamento que eu acabei voltando atrás em função da necessidade da nossa vitória dentro de casa.
Agora, para o jogo de Maringá, certamente a coisa vai ser bem diferente, né? Eu pretendo sim, não adianta, porque você fica desgastando, estourando o jogador. E nós vamos para um jogo muito importante fora de casa, com viagem em Toledo, depois que é longe, né? O de Maringá, como você falou, Juliano, é perto, mas o Toledo é longe. Então nós vamos avaliar bastante, vamos conversar bastante, para a gente colocar um time extremamente competitivo dentro do campo, mas um time que tenha capacidade de jogar, condições físicas para jogar, e não você ficar sacrificando como nós estamos sacrificando nas jogadores. Sobre essa questão do desgaste, reflete muito dentro de campo, por exemplo, o caso do Anderson Oliveira, né, Alemão? Sim, a perna, meu filho, a perna não vai, Rafael. Né? A perna, o cara quer fazer, mas a perna não obedece, você não tem força para fazer, você tenta o drible, você não tem força. E olha o tanto que o Anderson marcou, né? Porque eles começaram a gostar do jogo, porque nós começamos a errar passe, e aí eles começaram a gostar do jogo, e o Anderson teve que sacrificar na marcação, né? O Elber, todo mundo se sacrificar, o Germano, o Felipe. Então assim, gente, um grande resultado, né? Um grande resultado, não vamos achar problema onde não tem, né? Desculpa aqui minha sinceridade, mas não vamos achar problema onde não tem não, porque os meninos estão fazendo aquilo acima do que todo mundo esperava muito, né? Com capacidade extrema, e não é fácil, né? O time do Foz vem de uma recuperação. Ele fez um jogo que ele empatou com o time da Série A, que foi o Ceará, apesar de ele ter sofrido um pouco, mas ele empatou e perdeu nos pênaltis. Vem de uma vitória contra o Maringá, né? A motivação deles também é importante. Eles buscam um jogo de recuperação, e nós superamos tudo isso e ganhamos o jogo. Então acho que esse é o objetivo que nós temos que ter. Essa é a linha que nós temos que trabalhar. O grande resultado que nós tivemos, nós estamos com 4 pontos, nós estamos com 12 na tabela geral, e é isso que é o mais importante. Aliás, como é que você vê esse campeonato? No segundo turno, meio maluco, né? O Atlético atropelou o Toledo, que foi o campeão do primeiro turno, o próprio Toledo perdeu em casa hoje, e o Maringá também perdeu em casa. Como é que você define essa abertura de segundo turno, 2 rodadas e esses jogos assim diferentes? Olha, Lobo, é um campeonato bem difícil de você, né? E o Paraná, que na minha opinião é um bom time, foi lá e perdeu hoje para o Rio Branco, fora de casa. Eu falo para você que a nossa equipe é um bom time. Eu falei para eles hoje na preleção antes do jogo que o Botafogo da Paraíba ganhou de 2-0 um jogo da Copa do Nordeste ontem, e nós ganhamos 2-0 dos caras lá, entendeu? E hoje nós ganhamos de novo, né? E nós temos um saldo de gols bons, nós temos feito gols em quase todos os jogos. A nossa é uma boa equipe. Hoje eles sofreram? Lógico que sofreram. A gente sabia que eles iam sofrer. A minha fala antes já era que eles iam sofrer dentro do jogo pela condição de situação física deles. Mas não porque eles não têm capacidade para fazer. Tem muita, né? O setor defensivo nosso, com toda dificuldade, perfeito. Não tomou bola de infiltração, não deixaram chutar no gol, ganhou todas as bolas aéreas. Quer dizer, foi um baita de um resultado, né? É valorizar o nosso trabalho, sim, valorizar o trabalho dos jogadores, escolher os melhores jogadores para a gente fazer um grande jogo contra o Maringá, né? E buscando sim a nossa classificação, acreditando sim na nossa classificação, que nós temos capacidade para isso. Agora, Alemão, dentro dessa linha de mudanças, queria que você falasse sobre as entradas do Anderson Leite e do Luquinha. Foram opções técnicas ou você levou em conta a questão física, né, no caso do jogo da quarta-feira, e que tipo de situação você previa e se te agradou eles aí, se o time conseguiu dar a resposta que você imaginava? Ô Lúcio, quando a gente terminou o jogo do Operário, a minha ideia era ir com aquele time para Paraíba e jogar. E nesse jogo de hoje, a minha ideia era entrar Marcelinho, entrar Anderson Leite, entrar Luquinha, entrar Marcondes. Essa era a minha ideia para esse jogo. Para quê? Porque era um jogo que eu imaginava assim, a gente ia jogar fora, a gente ia ter uma sequência de jogo e de viagem que a gente precisava ter velocidade nesse jogo de hoje. A gente ia pegar um adversário que vem numa condição difícil, e se você não botar ritmo no jogo, entra num jogo moroso e você perde o jogo dentro de casa. Então você tem que botar ritmo no jogo. Então a minha ideia era essa. No caminho do jogo do Botafogo, eu optei em colocar o Marcelinho, né? Numa conversa com a comissão técnica, eu optei exatamente para a gente explorar a velocidade do Marcelinho. E o Marcelinho fez um baita jogo, foi até onde aguentou, fez um dos gols da nossa vitória, e eu resolvi manter hoje. A entrada do Lucas e do Anderson já era uma situação de mudar o sistema de jogo. O Anderson é um jogador muito técnico, muito leve, que chega bem à frente, característica um pouco diferente do Romo, né? O Romo é um pouco mais pesado, tem um toque de bola um pouquinho assim, melhor atrás, mas o Anderson tem uma saída de bola muito boa. E o Luquinha, a questão dessa mobilidade dele que ele fez no primeiro tempo. Infiltração, chute a gol, velocidade. Eu precisava
tentar colocar um time mais leve dentro do campo. Então foi essa a única, não foi por deficiência do Marcinho, não foi por deficiência do Rômulo, não foi porque o Rômulo foi expulso lá, uma punição para ele, não foi nada disso. Já era um planejamento que eu tinha dentro do trabalho. Né? Tanto é que o Rômulo pode ser que Maringá ele saia jogando novamente em virtude da situação do jogo. São 2 jogos aí fora de casa, irmão. Você vai ter pelo menos 3 a 4 dias de treinamento para uma recuperação desse elenco. Como é que você planeja isso em 2 jogos importantes fora de casa? Rafael, é aquilo que eu falei para vocês, né? A gente precisa avaliar muito bem nossos jogadores, para a gente não perder jogador com lesão. Esses jogadores que jogaram hoje, que vão para o jogo, eles não têm condições de fazer nada daqui para... Não tem treino, eles só têm descanso. Uma movimentação outra que ajuda a recuperação deles, mas não é treino. Todos os jogadores que têm a possibilidade de entrar dentro do jogo, eles sabem muito bem aquilo que nós temos que fazer dentro do campo, porque eles treinam, eles estão comigo desde o dia 3, treinando, que eu dou treino para todos, eu não dou treino para 11, eu dou treino para os 35 jogadores que nós temos. Da mesma forma, quando a gente faz um amistoso, inclusive amanhã a gente tem um amistoso com o pessoal que está jogando menos, exatamente para que eu possa posicioná-los e quando eles tiverem a necessidade de entrar dentro do jogo do time principal, eles sabem muito bem o que tem que fazer. E aí vai da capacidade individual de cada um de fazer bem feito. Alemão, o Dagoberto vai ser só para o jogo do Botafogo? Só, ele não foi inscrito, né? Ele não foi inscrito para o Paranaense. Você pensa em usá-lo nesse jogo? Não sei. Vamos ver. Tem muito tempo para lá. Nós vamos trabalhar agora o Maringá.